E aí, suavidade? Feitos aqui, hoje para mais um vídeo, o quarto episódio do Reflexões da Madruga. Estamos aqui gravando esse vídeo seguido do anterior, então por mais que ele saia em dias diferentes, até em semanas diferentes provavelmente, porque estou sem muito tempo para editar, mas eu estou gravando um seguido do outro. Então, como diz o título, na verdade eu não sei qual título vou colocar, então não dá para saber qual é o título. Mas hoje nós vamos abordar um tema que é sobre a questão de natureza. E o meu ponto ele é bem específico. O que eu quero trazer aqui é um dado. Provavelmente não vou achar ele na internet novamente, mas eu vi isso e foi algo que me preocupou há um tempo e que hoje me fez pensar bastante sobre isso. Hoje que eu digo atualmente. Então, para começar, cerca de um ano e meio atrás, antes de começar a pandemia, antes de ter isso tudo, eu lembro muito fortemente na minha cabeça de ter visto uma matéria como: se o planeta nos próximos 18 meses não parar sua taxa de produção de gás carbônico e tudo mais, ele vai fazer estragos tão grandes na atmosfera, tão grandes, né, na atmosfera, em que eles vão ser inviáveis de recuperação. Então vão ser algo, não sei, eterno. Então você causaria um dano tão grande no seu próprio planeta que você não conseguiria restaurar ele nunca mais. E isso foi algo que me deu muito medo na época, porque eu fiquei, caramba, olha o ponto em que a gente está chegando, sabe? Olha o ponto, cara, que isso tudo tá chegando. É muito absurdo o nível disso. Isso foi, se eu não me engano, em janeiro ou fevereiro. Pouco tempo depois, 2 meses depois, pandemia mundial. Olha isso, eu até arrepiei em falar isso. Todos os lugares pararam, todas as fábricas pararam, todas as pessoas ficaram em casa. Pelo menos durante o primeiro mês. Emissão de carbono, zero. Oxigênio e tal, atmosfera, tudo restaurando. Não à toa, no início da pandemia era muito comum a gente ouvir aquelas coisas de barulho no céu e tal. Inclusive, curiosidade para quem não sabe, o negócio do barulho no céu, aquilo não é nada mais do que a atmosfera se repondo, se recompondo. Porque a atmosfera, afinal, tem uma pressão gigantesca e enorme nela. Então, é nada mais do que os gases, gás carbônico, nitrogênio e oxigênio, se repondo na atmosfera. Então, o fato deles estarem se repondo naquele buraco que estava ali criado pela queima de materiais, faz um estrondo, um barulho muito alto, porque são gases se movimentando muito rapidamente. Mas enfim, e meu ponto todo é, cara, até que ponto a natureza ela tem um seu ponto de perfeição? De você compreender que em momentos como esse, de você tem 18 meses para consertar tudo, senão vai ser uma cagada eterna. E aí, do nada, tudo se resolve. Compreende? E não foi algo que se resolveu por uma mão humana de fato, entende? Então é um ponto reflexivo que eu chego até que ponto eu posso dizer que isso foi coincidência e até que ponto eu posso dizer que isso não foi coincidência. Não estou dizendo que foi Deus ou não foi, mas é um ponto de reflexão que eu gostaria de trazer. Afinal, você não tem a resposta de qualquer forma, mas eu acho interessante parar para pensar sobre isso. Então, não faz diferença se a sua resposta for sim ou não, se foi Deus ou não, não faz diferença. Pelo menos não para mim. Então, a minha questão toda é: o planeta realmente sempre arranja uma forma de se autoconsertar. E eu acho isso extremamente interessante porque a gente sempre julga realmente plantas como seres vivos, animais como seres vivos, mas a gente meio que esquece que o planeta também é vivo, que ele também é um ser, porque as plantas nascem dele, nós nascemos dele, tudo nasce dele, é a origem dele. Então ele não é só um ser vivo, mas ele é o ser vivo. Ele criou os seres vivos, por assim dizer. Então é complexo você ver
como ele sempre se autoconserta. E isso me deixa, assim, me dá uma esperança, sabe? Que eu tenho outra pessoa, ou outro ser, ou o que seja, que tem essa visão e que possa consertar as coisas, mas ao mesmo tempo um pouco assustador. E eu acho extremamente interessante a questão do equilíbrio das coisas mesmo. De exatamente desse ponto de, caramba, quando tudo ia dar ruim, quando tudo ia acabar, quando ia acontecer uma das piores coisas que poderia acontecer, pá, as coisas foram lá e se resolveram sozinhas. Porque a natureza foi lá e resolveu. E eu acho isso simplesmente incrível. Como algo que eu lembro que meu pai falava muito pra mim quando eu era pequeno, tinha muito costume de ir na praia. Ele sempre falava, nunca vá fundo demais no mar. Não porque eu sei que você não consiga nadar, mas nunca desafie o mar. Então, a questão é sempre essa. Até que ponto, ou até que limite eu posso ir? E até por mais que eu saiba que meu limite pode ser maior que aquele da onde eu esteja, será que vale a pena eu arriscar ir além daquele lugar, além daquele ponto, mesmo sabendo que é seguro para mim, sabendo que a natureza pode fazer algo contra isso, entende? Então, sempre pessoas que tentam fazer algo contra a natureza, que seja de grande estrago, eu sempre vejo isso acontecendo. E particularmente eu acho isso lindo, ver o seu planeta lutando pela sua própria vida. Quantas vezes já viu caçador que, vou pegar um animal, vou matar, tá morto por onça. Cara, vou passar aqui no meio do mar bravo e tal, que sei lá o que eu sou fodão. Tsunami, engolido pela tempestade, onda grande, se fudeu, morreu, tubarão, ficou perdido, ilhado, sem comida. Quantas vezes, muitas vezes, o tempo todo isso acontece. Então é meio que uma guerra passiva, por assim dizer. E é toda uma questão do... Você quer entrar nessa guerra, porque você não tem escolha, você vai entrar. Mas de que lado você vai entrar? E não me entenda mal, mas eu particularmente não gosto do lado dos humanos. Não o lado dos humanos, que eu digo como ser capital, ser sociedade, ser dentro de algo imposto por nós mesmos. Eu gosto do lado humano, de ser humano, de eu sou um animal. De fato, eu sou um ser vivo, eu sou mortal, eu tenho minhas limitações. Eu sei disso. Eu sei que eu tenho um limite físico, eu sei que eu tenho um limite mental. E eu compreendo isso tudo. E só o fato de eu compreender isso ajuda em todo o resto. Então, o meu ponto seria exatamente esse. A questão de você ser um ser animal, mas não no sentido animal como depreciativo, como as pessoas gostam de dizer, seu animal. Não é isso. É um ser que compreende as necessidades do ser humano e ele entende que o ser humano é um equilíbrio. É mente e corpo. Corpo e mente. Quantas vezes você conhece uma pessoa que ela é só corpo? Não entende nada, não é nem um pouco inteligente, é muito vaga, muito leiga em todo quanto é tipo de assunto, mas ela é extremamente forte, tem um corpo extremamente saudável e também muitas vezes o inverso. O famoso nerd de cadeira, como costumamos chamar, né? Um corpo horrível, com falta de nutrientes, um corpo definitivamente não saudável, excesso de gordura, muitas vezes obesidade, uma pele horrível, extremamente oleosa, não se trata direito, não se limpa direito, mas a mente dele é simplesmente incrível, genial. Tem bons reflexos, tem um ótimo pensamento, tem uma noção das coisas muito boas. Então é um equilíbrio extremamente complexo, mas que as pessoas deveriam ter, com certeza. E eu acho que no mundo hoje falta esse equilíbrio, porque a sociedade impôs pra gente uma forma desequilibrada em todos os sentidos. Não vou entrar em mérito de capitalismo e socialismo aqui, mas a questão toda é que, de fato, o sistema monetário que dá certo, que funciona, que é o capitalismo, ele é realmente desigual e isso é um fato e não tem como mudar. Não que eu seja a favor ou contra dele.
Mas é um fato e você tem que aceitar isso, querendo ou não. Fatos são fatos, independente da sua opinião. É aquela questão do... Se eu acender ou apagar a luz de um quarto, não muda o que tem dentro do quarto, mas muda o que eu vejo nele. Então a sua opinião é basicamente isso, é a luz. E o quarto é o fato. Então a questão toda é essa. É a questão de a natureza ela faz tudo e você faz parte da natureza. Então se a natureza é um equilíbrio, você é um equilíbrio. E a sociedade hoje não mais é um equilíbrio. Então o que a natureza está sendo obrigada a fazer é reequilibrar de volta. Então por mais que ela não goste, acabar que matando pessoas e fazendo as pessoas ficarem em casa e criando de certa forma um tipo de ameaça, força as pessoas a pararem a transmissão de carbono, pararem queima, pararem desmatamento, pararem tudo que poderiam fazer para acabar, por assim dizer, com a questão natural do planeta, com a natureza de fato. Então eu acho bem interessante como o planeta tem toda uma questão própria de proteção e como ela é extremamente complexa e extremamente bem feita e que é algo que sempre se reconstrói. Então, independente de o quanto você consiga destruir ele, em um certo ponto ele vai começar a se reconstruir de volta. Então é a questão da onda. Quanto mais forte uma onda vai, mais forte ela vem de volta. Quanto mais forte o mar puxa, mais forte ele te empurra. Então é toda uma questão de quanto mais forte você acabar com o planeta, piores são as consequências. Mas por hoje é só, o vídeo já está bem longo. Um beijo, um abraço para vocês. Quarta-feira, dia 20 de maio, 1h em ponto. 12 minutos de vídeo. É isso. Tchau, tchau.